comigo: seja bem-vindo! Deus abençoe, seja usado pelo Senhor. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus reunida neste lugar, nesta noite, com a paz do Senhor. Amém. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez, a primeira vez e única até então, já faz bastante tempo, e num momento especial em que os irmãos estão celebrando 25 anos desta iniciativa de todos os anos serem iniciados, debruçados sobre o texto sagrado para aprender e apreender, ou seja, guardar dele tudo aquilo que vocês precisam para o vosso crescimento e desenvolvimento espirituais no decorrer do ano. Isso é uma bênção, porque aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes têm o seu prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite, serão como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, dando fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto eles fizerem vai prosperar em nome de Jesus. Então, eu creio que desde o primeiro dia deste evento não tem sido diferente dos outros anos. Se você vem acompanhando desde o início, você tem sido edificado, você tem sido fortalecido, a sua fé tem sido acrescida, você tem sido corroborado na fé. E nessa noite não será diferente. Nesta noite nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre o texto bíblico para beber dele, comer dele para o nosso crescimento espiritual. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos ler o texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a tomar seu exemplar das Escrituras juntamente com o meu e abri-lo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, onde se encontra o texto que serve de tema para este evento, para este seminário de escola bíblica dominical. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 17. Melhor, vamos ler a partir do verso de número 10 até o verso de número 17. Todos encontraram o texto bíblico anunciado? Se sim, se manifestem com forte aleluia. Vamos fazer uma leitura alternada, responsiva, intercalada, ou seja, eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, eu leio o terceiro versículo, os irmãos leem o quarto, e assim sucessivamente até o último versículo, quando diferentemente nós vamos ler todos juntos, bem bonito, bem forte, em nome de Jesus. Vamos fazer assim? Se sim, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça todos, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você pode dizer aleluia por isso? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra tomou o nome. Nós te louvamos porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. E agora nós pedimos, Pai, que o texto que foi lido nessa noite possa, Senhor, edificar os nossos corações de forma especial, que através dos princípios exarados dessa passagem, que estaremos pela Tua graça, pela inspiração do Teu Espírito ressaltando nesta noite, possa o Senhor, os Teus servos serem edificados, fortalecidos, renovados pelo poder da Tua palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos e amigos, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo trata-se do último escrito do apóstolo Paulo antes de ele morrer, antes de ele ser executado, de ele ser martirizado. Pelo menos dos escritos dele que chegaram até nós, este é o último. Este é aquele que ele escreveu quando estava na iminência de ser executado. Não por acaso ele termina essa epístola dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me espera a coroa da justiça que receberei das mãos do meu Senhor. Ele estava preso em Roma, encarcerado, numa masmorra, numa situação difícil, muito dura, deplorável, uma situação muito diferente da outra vez em que ele foi detido, porque era a segunda vez que ele estava preso em Roma. Na primeira vez, que é registrada no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, ele estava numa prisão domiciliar, onde ele poderia receber visitas a todo momento, onde ele pôde escrever epístolas numa situação muito mais confortável, menos desagradável. Mas agora não, agora ele não estava numa prisão domiciliar, agora ele estava numa masmorra mesmo. Agora a situação estava complicada, inclusive o inverno se aproximava e ele estava preocupado com uma capa para poder se cobrir por causa do frio que estava vindo. E ele estava ali, naquela situação difícil, mas preocupado com a igreja do Senhor, com o trabalho que estava sendo desenvolvido em várias cidades, comunidades de crentes que estavam se reunindo em quase toda a região do Império Romano, adorando ao Senhor, trabalhos, muitos deles iniciados, encetados através do seu ministério. E entre aqueles trabalhos pelos quais ele tinha um carinho todo especial, estava um trabalho em Éfeso, que nesta época estava tendo à frente o seu jovem discípulo Timóteo, que foi deixado ali por ocasião da saída de Paulo da sua primeira prisão em Roma, com o objetivo de combater as heresias que estavam graçando na comunidade de crentes em Éfeso. Quando nós abrimos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 3, nós encontramos Paulo dizendo a Timóteo: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso. Para quê? Diz ele: para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. A razão pela qual Timóteo foi deixado em Éfeso foi para combater as heresias que estavam campeando lá. Mas agora, além das heresias, havia um outro problema: o advento de uma severa perseguição à igreja,
a primeira grande onda de perseguição que a igreja sofreu em sua história. Quando nós vemos o nascimento da igreja primitiva, nós encontramos ela sofrendo perseguição, hostilidade por parte dos judeus. Mas mais à frente, a coisa engrossa. Nós estamos aqui lendo uma epístola que foi escrita quando Nero tinha ascendido ao poder de Roma, tinha subido ao trono de Roma, era um imperador, e Nero empreendeu a primeira grande perseguição aos cristãos, que levaria cristãos à arena para serem executados. Alguns deles seriam comidos pelas feras, outros seriam decapitados. No caso do apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Outros seriam crucificados, outros ainda seriam queimados vivos. Conta-se que inclusive muitos cristãos foram queimados vivos nas ruas de Roma. Eles foram pendurados em madeiros, amarrados junto com feno e queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Foi a primeira onda de grande perseguição que se abateu sobre a igreja em sua história. E a igreja tem vivido constantemente ondas de perseguição. Graças a Deus estamos vivendo numa parte do mundo, no Ocidente, onde a perseguição, a hostilidade ao Evangelho é velada, às vezes explícita, mas nós ainda temos uma certa liberdade, está sendo mantida, porque nascemos numa sociedade, numa civilização que foi fundada sobre os valores judaico-cristãos e que garantem liberdade aos cristãos, embora muitos tentem diminuir essa liberdade, tentem censurar a voz da igreja, a pregação do Evangelho, enfim. Mas há regiões do mundo onde a igreja tem sofrido forte perseguição, onde ainda hoje cristãos são queimados, cristãos são decapitados, cristãos são afogados, cristãos estão sepultados vivos, enfim. Nós vemos atrocidades sendo realizadas. Porém, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Pode tombar o céu de Deus, mas quando ele tomba, outros se levantam, louvado seja o nome do Senhor, para continuar a obra, porque o dono da igreja disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? A igreja do Senhor avança. E é nesse contexto, nessa conjuntura, que Paulo escreve essa segunda missiva, essa segunda carta, essa segunda epístola a Timóteo, trazendo ao seu discípulo conselhos para que ele, sem temor, sem medo, se mantenha firme até o fim em seus desafios ministeriais em Éfeso. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 7 e 8, encontramos Paulo dizendo: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, porquanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, não tema, é um momento difícil de perseguição, de aflições, mas não tema, não se envergonhe, não se intimide. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza e de amor ardente pelas coisas espirituais e de moderação. Amém? De equilíbrio, porque equilíbrio também é algo muito importante em meio a crises, em meio a turbulências. Quanto aos desafios materiais, no capítulo 4, versículos de 1 a 2, Paulo diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, quer julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência e doutrina. Amém? Você tem os adversários aí em Éfeso, e você ainda tem esse contexto maior de perseguição, mas não se intimide, não empalideça de medo, mas se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, Timóteo. É o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. E prossiga como um bom soldado de Cristo. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Versículo 1 já citei: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aí nos versos 3 e 4 ele diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele qual estou para a guerra. Ou seja, você faz parte do exército de Deus, você é um soldado de Cristo, e soldado de Cristo não foge da luta, não foge da batalha, mas vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor, combatendo o bom combate. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele, Paulo, estava combatendo o bom combate até o fim, ele deveria combater o bom combate até o fim. Paulo, inclusive, para reforçar as suas palavras a Timóteo, ele lembra os exemplos negativos, porque exemplos negativos são importantes para que as pessoas possam não repeti-los. E Paulo está lembrando aqui de Fígelo, de Hermógenes, de Himeneu e Fileto, de Demas e de Alexandre. Está dizendo ao jovem obreiro Timóteo para ele ser diferente, para, diferentemente desses nomes mencionados, ele ir até o fim como bom soldado de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15, ele vai falar sobre alguns destes. Ele vai dizer: bem sabes isto, ou seja, você conhece muito bem o que eu vou dizer agora, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Veja que situação terrível. A perseguição tinha se intensificado, e por causa disso todo mundo fugiu. Paulo diz: todos se apartaram de mim, dos que estão na Ásia, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. No capítulo 2, versículo 17, ele vai nomear outros. Diz ele, versos 16 e 17: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Agora ele está falando de homens hereges. Primeiro ele se referiu àqueles que o abandonaram na hora do calor da perseguição. Fígelo e Hermógenes não foram companheiros fiéis até o fim ao seu lado. E agora ele se refere a Himeneu e Fileto, que são homens que haviam caído em heresia, permanecido em heresia, estavam atrapalhando o trabalho do Senhor. Ele diz: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Como assim diziam que a ressurreição era já feita? Eles estavam dizendo que não haveria ressurreição do corpo, que haveria apenas uma ressurreição espiritual, porque os gregos, eles tinham uma visão muito negativa a respeito do corpo. É só você olhar, por exemplo, para as doutrinas platônicas, para as doutrinas pitagóricas, para as doutrinas gnósticas, para as doutrinas estoicas. Todas elas viam o corpo como algo negativo. Então esses homens, influenciados pela filosofia, pela cultura da época, passaram a dizer: não, esse negócio que Paulo está dizendo de ressurreição do corpo, que vai acontecer mais na frente, isso não é verdade. Na verdade, haverá apenas uma ressurreição espiritual que já aconteceu. Quando nós viemos a Cristo, nós somos ressuscitados espiritualmente.
e quando nós morrermos, apenas o nosso espírito vai para Deus e o nosso corpo fica por aqui mesmo, porque o corpo não vale nada. E Paulo combateu essa heresia fortemente. Inclusive, quando ele escreve aos crentes em Corinto, você deve se lembrar disso, no capítulo 15 da sua primeira epístola aos crentes em Corinto, ele faz questão de explicar que a ressurreição é do corpo mesmo. Do corpo mesmo. Que há sim uma ressurreição espiritual quando nós chegamos a Cristo, quando nós abraçamos o Evangelho. A regeneração. O Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos renovados espiritualmente, ressuscitados, mas haverá uma ressurreição corporal também, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para nos salvar por inteiro. Jesus não morreu para salvar só a sua alma, porque você não é apenas uma alma, você é uma alma que possui um corpo, você é um corpo que possui uma alma. Se a salvação fosse apenas para a nossa alma, Deus estaria dizendo a você que o corpo, a ideia dele de criar você com o corpo, foi uma ideia errada, porque quem deu ao ser humano o corpo foi Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra, e como artista que está elaborando a sua obra com as suas próprias mãos, ele fez o corpo do homem e depois soprou nele o fôlego da vida para que ele fosse feito então um ser vivo. Mas ele foi quem fez com suas próprias mãos o corpo do homem. E a primeira mulher, o seu corpo também foi feito pelas próprias mãos de Deus. O homem foi formado, o seu corpo, pelas mãos do Senhor. Amém? Então que história é essa que a salvação é só para a alma, porque só ela presta a salvar, porque o corpo foi um erro de Deus? Não. A salvação, a obra da salvação é completa. Amém? A Bíblia fala da redenção da nossa alma e a Bíblia fala da redenção do nosso corpo. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala da redenção do nosso corpo. E a redenção do nosso corpo é justamente a ressurreição. Minutos antes de começarmos aqui o culto, estávamos conversando, eu, pastor Abimael e pastor Silas, sobre a palavra de Deus. E até tocamos nesse assunto lateralmente. Lá em Isaías capítulo número 53 é dito que ele levou sobre si não só as nossas culpas, as nossas transgressões, mas ele levou também as nossas feridas, as nossas enfermidades. O que significa isso? Que a salvação, ela traz benefícios não só para a alma, mas ela traz benefícios também para o nosso corpo. Amém? E a salvação é um processo. A salvação tem passado, presente e futuro. Você vai encontrar na Bíblia versículos que dizem que nós fomos salvos, outros que dizem que nós somos, e outros dizendo que nós seremos. E não há nenhum erro aí, porque nós fomos, somos e seremos. Nós fomos salvos, justificação. Nós somos salvos, santificação. E nós seremos salvos, glorificação. E essa glorificação envolve o nosso corpo. E essa glorificação envolve não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma, no sentido de que nós não teremos mais a nossa natureza pecaminosa. Veja bem, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos os benefícios da salvação. Nós já estamos assentados em regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Porém, nós ainda estamos no processo para a concretização de tudo aquilo que haveremos de receber por termos sido salvos em Cristo. Amém? De maneira que quando você é salvo, seus pecados são perdoados, seu débito de culpa na contabilidade do cosmos é pago, tua dívida no banco celestial é paga, você é justificado e você é regenerado também, porque é gerada em você uma nova natureza, uma natureza espiritual, que deseja as coisas de Deus, que é algo que é feito, realizado pelo Espírito Santo, que aplica a obra da salvação em nós. Ele passa a habitar nós, e nesse processo de habitação,
nesse momento, melhor dizendo, não processo, mas momento em que Ele nos habita, Ele gera essa nova natureza. Amém? Ela é imediatamente gerada em nós. Então você passa a ter uma nova natureza em Cristo, mas você ainda tem a velha natureza. Veja que a obra ainda precisa ser completada, como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, aos crentes em Filipos, no capítulo 1 de sua missiva a eles. Ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, aperfeiçoá-la. Veja, a obra da salvação foi iniciada na sua vida, e a salvação tem que ser desenvolvida, e ela será completada em nome de Jesus. Você, enquanto está aqui na terra, tem que se santificar, mortificar a carne, né? Mortificar a velha natureza, o velho Adão, a velha Eva que está ali, a velha natureza, amém? Você tem que mortificar. E recebemos benefícios também para o nosso corpo. A cura divina é um benefício para o nosso corpo, que é uma pequena antecipação da bênção que nosso corpo receberá mais à frente. Tanto é que quando Jesus cura a sogra de Pedro, Mateus evoca, lembra na sequência em que ele conta essa história, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, a cura divina era um resultado do sacrifício de Cristo. Mas veja, quando a Bíblia diz que ele levou nossas enfermidades, nossas feridas, nossas doenças, aquilo está significado muito maior. Aquilo está falando que por causa da obra de Cristo, nós não teremos mais enfermidades, nós não teremos mais doenças, nós sequer envelheceremos mais, sequer morreremos. Veja que os irmãos da teologia da prosperidade quase que acertaram ao ler Isaías 53, porque ao ler Isaías 53, eles entenderam que ali a palavra de Deus estava dizendo que nós não vamos ter mais enfermidades, não vamos ter mais nada disso. E eu olho para eles e, dizendo isso, e digo: vocês estão certos. Porém, isso não vai acontecer agora. Isso vai acontecer no final da glorificação. Porque a obra de Cristo também redime o nosso corpo. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado. O pecado é resultado, a morte é resultado do pecado. E o que é a morte? A morte significa separação. Em primeiro lugar, separação do homem de Deus, alienação do homem de Deus. Em segundo lugar, separação da alma do corpo. Deus fez essas duas substâncias para estarem juntas, mas o pecado faz com que o corpo se degenere, envelheça, fique enfermo, faleça, e então a alma é separada do corpo. Mas isso não era o objetivo de Deus. Isso veio por causa do pecado. Adão foi criado para ser imortal. Imortal no sentido não só da sua alma continuar a viver, mas o seu corpo também, porque o corpo é parte do que o ser humano é, amém? O corpo faz parte do plano de Deus. Foi Deus quem criou o corpo. Na filosofia grega você vai encontrar os gnósticos, os pitagóricos, acreditando que quem fez o corpo foi um outro lado, o demiurgo. Por isso que o nosso corpo é mau, enquanto a nossa alma veio do absoluto, que seria Deus. Por isso a alma é boa, o corpo não presta. Mas isso não é verdade. O mundo material é bom. Se matéria não fosse boa, Deus não teria criado matéria, e tanta matéria que criou no universo. Se nós vemos coisas ruins na matéria, inclusive o nosso próprio corpo, vitimado por tantas coisas e com tantas falhas e defeitos, é por causa do pecado, porque no começo tudo era perfeito, amém? Tudo era perfeito. Agora nós temos pequenas antecipações das bênçãos para o nosso corpo, que é a cura divina, a manifestação da cura divina, que o Senhor opera em alguns momentos da nossa vida. Agora, a libertação total das enfermidades, das doenças, da morte, tudo isso que foi comprado na cruz,
foi estabelecido na cruz, isso vai vir depois. Assim como de cara você recebe o perdão dos pecados, uma natureza espiritual, mas você ainda tem natureza pecaminosa. Mas quando chegar no final do processo da glorificação, aí você não vai ter uma natureza pecaminosa. O pecado não vai ser mais uma possibilidade na sua vida. Nós vamos ser santos como Ele é santo, amém? E nós que aqui na terra sofremos com o nosso corpo doenças e enfermidades, mas pela graça de Deus, o Senhor intervinha e nos curava, nos estabelecia, nos fortificava no corpo em alguns momentos, pela obra de Cristo na cruz, em pequenas antecipações do que Ele fez por nós na cruz. Mais na frente nós teremos o nosso corpo ressuscitado e glorificado. Se o corpo não valesse nada para Deus, não haveria ressurreição dos justos. Para que ressurreição? Quem morre hoje em Cristo está no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus ao ladrão da cruz, Lucas capítulo número 23. Quem morre hoje já está em Cristo. Quem diz que o corpo não vale nada? O corpo vale sim. Se o corpo não valesse nada, no arrebatamento da igreja só subiria a alma dos crentes, a substância imaterial, a alma e espírito, e o corpo cairia inerte no chão. Para que corpo se o corpo não vale nada, supostamente não vale nada? Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer, no dia do arrebatamento da igreja, ao toque da trombeta, a terra, o ar e o mar, os rios, vão ter que devolver as moléculas, os átomos daqueles que morreram em Cristo Jesus, e eles terão seus respectivos corpos restituídos. Veja, você não vai receber um outro corpo, porque se você estivesse recebendo um outro corpo, Deus estaria dizendo que esse corpo que você tem é um erro. Mas não é isso que vai acontecer. Você vai receber esse mesmo corpo que você tem, mas agora glorificado. Agora vai ser um corpo absolutamente saudável, um corpo que não tem defeitos físicos, não está faltando nada, ele é absolutamente íntegro. Um corpo que não é anoréxico nem obeso, um corpo que não envelhece, um corpo no auge, um corpo com poderes, capacitações especiais. Por exemplo, Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que nós seremos um corpo semelhante ao de Cristo quando ressuscitados. Jesus, quando ressuscitado, ele atravessava paredes, ele se materializava e se desmaterializava. Ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, e quando ceou na casa deles, no partir do pão, se desmaterializou diante dos olhos deles. E quando os discípulos estavam de portas cerradas em Jerusalém, com medo da perseguição, porque Jesus havia morrido, e eles pensavam, nós podemos ser os próximos. O que foi que aconteceu? Portas cerradas. Jesus apareceu no meio deles, dizendo, Pai seja convosco. Jesus ressuscitado ascendeu aos céus, levitou, subiu. Nós, com o corpo glorificado, seremos imortais, o nosso corpo não envelhecerá, não haverá mais morte, dor, sofrimento, enfermidade, nada disso, nada. Sabe essas coisas que a ficção humana cria, né? Nós estamos vivendo uma época, por exemplo, em que os heróis dos quadrinhos criados no início do século XX viraram uma mitologia moderna, quase que imitando a mitologia antiga, né? Dos deuses gregos, romanos. Agora nós temos a mitologia dos quadrinhos. E você tem lá super-heróis, os Vingadores, X-Men, na minha época de garoto chamava-se X-Men, hoje é X-Men. Você tem na Liga da Justiça, você vê lá Super-Homem, Mulher Maravilha. Pode mandar bala que não acontece nada. Melhor do que Super-Homem, Mulher Maravilha é corpo glorificado, amém? Tudo isso é o homem imaginando, se nós tivéssemos um corpo como o do Super-Homem para jogar bomba atômica, tiro, não acontece nada. Um corpo como a Mulher Maravilha, não adianta, pode jogar, meter espada, bala, metralhadora, bazuca, está de pé, não morre. Meu filho, você vai ter algo melhor do que isso, você vai ter corpo glorificado, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mais, porque ele disse que lá, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração dos homens, não subiu. Se quer subir ao coração dos homens, ou seja, a imaginação do homem, por mais criativa que seja, não conseguiu ainda tanger, conceber, imaginar. É o que ele tem preparado para mim e para você. Você pode levantar a mão e glorificar ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor.
Ah, mas a Bíblia fala de carne no sentido negativo. Mas carne no sentido negativo da Bíblia não é uma referência ao nosso corpo. É uma referência à nossa natureza pecaminosa, ao princípio mal enraizado dentro de nós e que se manifesta através dos membros do nosso corpo. E tão somente porque se manifesta através dos membros do nosso corpo, como Paulo explica em Romanos capítulo 7, ele é chamado, usando aquele recurso de linguagem que a gente aprende na escola, chamado metonímia, de carne. Mas não é que ele é o nosso corpo. Ele se manifesta através dele, porque o nosso corpo é apenas um veículo das nossas interioridades. Se o que reina dentro de nós é o bem, o nosso corpo só vai fazer o bem. Se o que reina dentro de nós é o mal, o nosso corpo só vai fazer o mal. É como um carro que você pode usar para se locomover, para ir para o trabalho, voltar para o trabalho, para ir para a igreja, voltar da igreja, para levar alguém para o médico, para trazer ele do médico. Ou você pode usar como arma para matar alguém. O carro não é mal em si mesmo. É um veículo apenas. O seu corpo também. O seu corpo é uma bênção, amém? Ah, mas Paulo diz, ao final do capítulo 7 de Romanos, apesar de explicar que a carne, no sentido negativo, é um princípio mal dentro de nós, que se manifesta através dos membros do nosso corpo, quer dizer, não é o corpo, mas se manifesta através dele. Mas ele vai dizer lá no final do capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí sim ele fala de corpo. Aí sim ele fala de corpo. Existe uma diferença, existe sax e soma no grego. Sax é carne, pode se referir a essa natureza pecaminosa, não necessariamente ao corpo, mas soma é corpo mesmo. Quando você fala doenças psicossomáticas, são doenças da psique que afetam o corpo. Soma significa corpo, ok? Em grego. Ali ele fala de soma, não fala sax. Aquela passagem, pelo menos no versículo lá 24, se não me engano, porque já no final, o penúltimo, ele fala de corpo. Mas ali ele está fazendo uma analogia com algo que aconteceu naquela época. Não está se referindo ao nosso corpo como mal. O que é chamado de corpo de morte, o corpo da morte, como aparece ali no original, e que é a tradução que é colocada ali, e não está errada a tradução, essa expressão era usada para se referir à seguinte situação. Uma pessoa, quando era condenada à morte, na época do Império Romano, muitas vezes aconteceu o seguinte com ela, era forçada, alguns dos condenados à morte, aconteceu o seguinte com eles, eram forçados a, durante o trajeto até o local onde seriam executados, levarem sobre si um corpo de um defunto, de uma pessoa já morta, às vezes morta há vários dias, já com o corpo querendo se decompor. Lembre-se que os crucificados ficavam lá dias e dias, o corpo apodrecendo. Às vezes as águias, os urubus já iam lá e começavam a comer o corpo. Por ocasião da morte de Jesus, porque era Páscoa e era proibido pela lei judaica um corpo morto ficar sem ser sepultado mais de um dia, então retiraram o corpo de Jesus e dos ladrões da cruz, né? Na verdade, aceleraram a morte deles, para que eles morressem logo, quebraram as pernas deles. Mas quando foram quebrados, Jesus viu que ele já tinha morrido. Aí não quebrou-se os ossos dele, inclusive para que se cumprisse a profecia a respeito. Mas os outros tiveram suas pernas quebradas para morrer. Por quê? Porque a pessoa morria por asfixia. A pessoa levantava assim para poder respirar. Mas quando ela se cansava, por causa do peso do corpo, aí ela ficava sentindo falta de ar. Aí daqui a pouco ela forçava para respirar, aí se cansava, aí baixava e ficava perdendo o ar de novo, pela pressão na caixa torácica por causa do peso do corpo, aquela posição em que eles estavam. E aí quando se quebrava a perna, ele não conseguia mais subir, aí ficava asfixiado até morrer. Era questão de 1 minuto ali, 2, o camarada morria asfixiado, não podia mais respirar, e aí morria, né? Então pegava esses mortos aí, crucificados, e pendurava no camarada para levar a execução, levando aquele corpo morto. E aí a figura que Paulo usa ali, em Romanos capítulo 7, ao final, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, é essa. Ele está se referindo à seguinte situação: você tendo que levar um defunto, e faz com que a caminhada fique difícil. E ainda mais, ele acaba te contaminando, porque ele está já fétido.
Ou seja, a natureza pecaminosa é como se fosse um defunto que você tem que carregar e que está te pesando. Entendeu? Miserável homem, diz: quem me livrará desse corpo de morte que eu estou carregando comigo? Não é que o meu corpo é mau, é que a minha natureza pecaminosa é como se fosse um defunto que eu estou levando, que está me esmagando. Amém? Essa analogia que ele está usando. Inclusive ali, ele fala soma, enquanto durante essa vez, quando ele fala de carne, ele faz sax, não fala de soma. Ok? Essa seria a carne. Era um termo, sax poderia ser usado tanto para carne mesmo, fisicamente falando, como poderia ser usado num sentido simbólico, enfim, espiritual. Ou simbólico espiritual. Vamos lá. Esse pessoal aqui dizia o seguinte: o corpo, ele é mau. Ressurreição é ressurreição apenas espiritual. E Paulo diz: não, vai ter ressurreição do corpo, sim. O corpo é uma bênção, amém? Essa visão de que o corpo é mau é gnóstica, é neoplatônica, pitagórica, gnóstica, não é cristã, amém? E eles não tinham problema de crer em vida após a morte, porque os pitagóricos, os platônicos criam. Mas eles tinham dificuldade de crer em ressurreição do corpo. Isso aí, só na antiguidade, quem defendia e por revelação divina eram os judeus e os cristãos, ressurreição do corpo. Você não vai encontrar na antiguidade essa crença em ressurreição do corpo. Você vai encontrar crença em vida após a morte, entre os egípcios e dos gregos, com os platônicos, pitagóricos e o movimento gnóstico que vai surgir depois. Mas você não encontra a crença em ressurreição do corpo. Crença em ressurreição do corpo é judaísmo e cristianismo, amém? Haverá uma ressurreição do corpo. Você pode dizer glória a Deus por isso? É a redenção do nosso corpo. E Paulo disse: olha, esse pessoal daí se desviou da verdade. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se do erro, aparta-se da iniquidade. Você pode dizer amém por isso? Amém. Que assim seja na sua vida. E no capítulo 4, os outros exemplos negativos que ele vai citar, versículos 10 e 14, ele vai citar Demas e Alexandre do Atueiro. Verso 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele vai citar Demas de forma positiva no outra epístola. Demas foi um companheiro do ministério, mas agora na última epístola que ele escreve antes de morrer, ele diz: mas na hora do aperto, Demas pulou fora. Meu irmão, na hora da dificuldade, alguns às vezes pulou fora. E verso 14, Alexandre, o latoeiro. Esse daí, por outra razão, não é simplesmente porque ele abraçou o presente século, abraçou as coisas seculares, fugindo das espirituais por causa da perseguição. Foi o caso de Demas, não. É porque esse daí, ele fez mal a Paulo mesmo. Esse aí foi usado pelo diabo. Ele diz: Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Acredita-se que esse camarada aqui, usa o termo camarada no sentido negativo, claro. Você vê que esse termo camarada é um termo que era usado muito pelos comunistas, né? Já não é um termo muito bom mesmo, enfim. Estou citando aqui de forma irônica, né? Esse indivíduo aqui, esse camarada aqui, ele provavelmente ajudou a entregar Paulo aos romanos e a prejudicar Paulo no julgamento para que ele fosse morto. Provavelmente foi isso aqui que aconteceu. Por isso Paulo diz: Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras.
Tu guarda-te também dele, porque existiu muito as nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Mas teve um que não desamparou. Verso 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Por um momento ele foi livre da boca do leão, mas depois ele foi executado. E ele sabia, ele diz: olha, já estou sendo entregue como libação. Já estou quase partindo. Verso 6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ali era libação de sacrifício, né? E o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ele ia correr de todo jeito. Mas veja, ele destaca aqui os exemplos negativos para dizer a Timóteo: seja diferente deles. Não seja daqueles que por causa das aflições fogem, mas sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Não caia em heresia, mas pregues a palavra, a verdade, guarda um bom depósito em Cristo Jesus. Ele diz isso logo no início dessa epístola. E no capítulo 3 em especial, Paulo está apresentando justamente o contraste entre esses dois grupos de crentes, que são dois grupos de crentes no final dos tempos, de forma geral: aqueles que se deixam levar pela degeneração moral e espiritual que graça ao mundo, e aqueles que, ao contrário, mantêm-se firmes na fé em Cristo. Essas palavras que servem de tema para este encontro, elas estão justamente nesse contexto. Paulo está falando: olha, as coisas estão difíceis, temos heresia campeando, temos a degeneração moral e espiritual aumentando, temos a perseguição agora, e você tem que remar contra a correnteza, você tem que remar contra a maré, você tem que ser diferente, você tem que ser um contraste em relação a tudo isso. Ele vai dizer no início do capítulo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias não vai melhorar não, sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, árduos, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, egoístas, só querem saber deles, avarentos, ou seja, só querem saber do dinheiro, presunçosos, ou seja, arrogantes, soberbos, blasfemos, ou seja, são profanos, eles não se importam com o sagrado, desobedientes, rebeldes, desobedientes a pais e mães, inclusive. Um dos 10 mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. A rebeldia é algo terrível, e a pessoa começa a manifestar rebeldia no lar. Antes de a pessoa ser rebelde em outras áreas da vida, ela começa a manifestar rebeldia no lar. Não é verdade? Isso tem que ser tratado desde cedo, porque para onde ela for, se ela não respeitava a autoridade do pai e da mãe, não pense que vai respeitar a autoridade das outras pessoas com quem vai conviver e que estarão liderando sobre ela. Desobedientes a pais e mães, ingratos. Ingratidão é algo terrível. Paulo sofreu muito isso no final dos tempos de sua vida, dos tempos de sua vida. Profanos, sem afeto natural, ou seja, até mesmo aquele afeto básico, né? Vão ser frios, irreconciliáveis. Gente que não adianta, ele não se acerta, ele não aceita se reconciliar com ninguém, ele é irreconciliável.
caluniador, incontinente, ou seja, imoderado, não tem moderação, cruel, sem amor para com os bons. Você não gostar dos maus é até natural, agora não ter amor para com os bons, gente desse tipo. Traidores, obstinados, ou seja, são cabeças duras, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E arremata Paulo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Como assim ter aparência de piedade e negando a eficácia dela? Ou seja, são pessoas que posam muitas vezes de piedosos, mas são na verdade podres, sepulcros caiados. Eles posam piedosos, de santos, de bons, de gente boa, agradável, mas são falsos, mentirosos. Essa piedade deles não é eficaz na vida deles, pelo contrário, é só fachada. Isso é algo que acontece muito, está acontecendo no final dos tempos. Amém? Paulo já via aquilo naquela época, e hoje não é diferente, a gente não vê isso hoje em dia. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Você nota isso nas cartas de Paulo, que muitas mulheres acabavam sendo as presas mais fáceis desse pessoal, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, por mais que você ensine, não tem jeito. Entra aqui, sai por aqui, não desce ao coração. E como Jambres e Jambres existiram a Moisés, está sempre no episódio lá do Pentateuco, assim também estes existem a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, ou seja, você é diferente. Você é avesso a tudo isso. Você deve ser avesso a tudo isso. Você tem que ser o extremo oposto a tudo isso. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, ou seja, estilo de vida, intenção, propósito, fé, longanimidade, paciência, né? Caridade, ou seja, amor, paciência. Você tem suportado perseguições e aflições tais quais me aconteceram. E aí ele diz no verso 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Enquanto tem gente que ensina aí teologia da prosperidade, dizendo que se você for fiel a Deus, você não vai sofrer nada. A Bíblia diz o contrário. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando você vê o mundo amando o crente, a igreja, batendo palma, veja, não estou aqui dizendo que uma pessoa não crente ou pessoas não crentes não podem reconhecer o valor daquilo que o crente faz. Por exemplo, as boas obras que o crente faz, o amor encarnado, o amor de Cristo encarnado na vida daquelas pessoas. Mas o mundo, de forma geral, o mundo, isso aí é uma parte do mundo, mas o mundo, de forma geral, o grosso, não suporta a igreja. Por mais que a igreja faça boas obras e tudo mais. Por quê? Porque não é só fazer boas obras, é o estilo de vida do crente, é a mensagem do Evangelho, eles não suportam. Jesus disse para os seus discípulos nas suas últimas instruções: quando eu partir, assim como rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. E não se surpreendam, se eles rejeitaram a mim, quanto mais a vocês. Porque vocês estão pregando a mesma mensagem que eu preguei, estão vivendo aquilo que eu disse para viver, com certeza vocês serão cuspidos, rechaçados, rejeitados, perseguidos. O crente, ele incomoda, mesmo que ele não abra a boca para dizer nada. O próprio estilo de vida do crente, a presença do crente no ambiente já incomoda.
Alguns vão se permitir ser tocados pelo Espírito Santo e vão ser atraídos pelo testemunho daquele crente, que é uma pessoa diferente, tem uma coisa diferente nela. Outros vão resistir a isso, porque vão se sentir incomodados com você, porque são confrontados pelo teu testemunho, pela tua forma de viver, pelo teu estilo de vida. Teu estilo de vida é um confronto para eles, porque o estilo de vida deles é totalmente diferente do seu, entendeu? E o seu, por isso, incomoda. Para eles seria melhor se você fosse como eles. Mas para você ser diferente, luz no meio das trevas, então isso incomoda. Você, sem dizer nada, já está confrontando pelo teu estilo de vida, por tua forma de ser. Agora, muitos deles, hoje se sentem incomodados, quando vem a adversidade, quando vem o problema, e eles precisam de ajuda de alguém com a palavra de Deus, uma palavra de solução, vão se voltar para quem? Para aquele crente chato, com aquele estilo de vida, aquela conversa que eu não gosto. E aí eles se voltam para Deus, muitos deles. Mas outros nem assim, às vezes. Se endurecem mesmo para o Espírito Santo de Deus. Jesus disse: não pensem que vocês vão ser celebrados, insensatos, não? Vocês são como ETs na terra. Vocês são luz no meio das trevas, né? As coisas que te incomodam não incomodam eles. Sabe por quê? Porque eles estão sendo levados pela correnteza. Quem está contra a correnteza? Os detritos estão batendo assim de frente. Eles estão vendo os detritos estão batendo de frente. Então eles... Mas quem está sendo levado pela correnteza nem sente os detritos ao lado, assim, levando ele junto com a correnteza. Mas você está em sentido oposto. Você está remando contra a correnteza. E seu estilo de vida incomoda. Você pode ver que quando alguém comete um crime, ninguém coloca assim, se ele for budista. Budista mata fulano, budista rouba, a não ser que seja um líder budista, não, um líder de um religioso budista, aí sim, porque aí é uma informação curiosa, mas ninguém procura saber. Vem cá, você que roubou e matou, você é budista, você é católico, você é espírita? Ninguém coloca espírita mata, espírita rouba, católico rouba, católico mata, ninguém coloca isso. Agora, se for evangélico, não estou dizendo que seja evangélico de verdade, mas alguém que se dizia evangélico, vai para a primeira linha, não. Evangélico mata, evangélico rouba. Sabe por quê? Porque é tão contraditório. E porque é uma forma de dizer assim, eles não são tão puros, tão santinhos assim. Eles têm falhas também, viu? Vocês têm falhas também. Porque o teu estilo de vida incomoda o mundo. Incomoda. Por isso a igreja é perseguida. A mensagem do Evangelho incomoda. Ela é poder de Deus para transformar aqueles que reconhecem a sua miserabilidade sem Deus, e reconhecem a sua falência sem Deus, estão perdidos sem Ele, e procuram ajuda, a solução e vêm para Ele. Mas aqueles que não reconhecem isso, que resistem a isso, são arrogantes, são soberbos, são obstinados, e por isso, resistindo à mensagem do Evangelho, muitos deles são hostis, e por isso a igreja é perseguida em vários lugares. Por isso você vê no Congresso, na imprensa, em vários lugares, essa hostilidade. E mesmo quando alguém que não é evangélico resolve defender e apoiar alguns valores cristãos evangélicos, é rechaçado. Porque esses valores que você prega, que você vive, incomodam o mundo. Porque você é luz no meio das trevas. Mas diz Paulo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Permanece no que você aprendeu. Permanece na palavra de Deus. Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, em 1 Epístola de João capítulo 2, eu estou citando essa passagem agora, de cabeça, não está se referindo ao mundo humanidade, porque o mundo humanidade Deus ama, e nós devemos amar também, nós devemos amar o nosso próximo, amém? Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. João 3,16 diz, Jesus falando a Nicodemos, porque Deus amou o mundo ali no sentido de humanidade, mundo no sentido de planeta Terra também devemos amar, mundo no sentido de universo criado por Deus, criação de Deus, também devemos amar, o cosmos. Agora, mundo no sentido de 1 Epístola de João capítulo 2, ali em outras passagens da Bíblia, no sentido negativo, que é um sistema fomentado, alimentado pelo diabo, que tem tentáculos em toda a sociedade, em todo o planeta, e justamente por causa da sua abrangência mundial, recebe esse nome, usando aquele recurso de linguagem que eu me referi lá atrás, chamado metonímia, recebe esse nome de mundo. Isso sim, esse mundo a gente tem que rejeitar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? Há concupiscência da carne, há concupiscência nos olhos, a soberba da vida. Tudo isso não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, e todos aqueles que estiverem abraçados com Ele, vão passar junto com Ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao final do seu sermão da montanha, lá no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e não as guarda, despreza a palavra de Deus, não aplica em sua vida, não procura vivê-la, rechaça ela. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as guardam, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vieram rios, ataque por baixo, vento, ataque por cima, ataque de lado, chuva, ataque por cima, e aquela casa foi abaixo. Interessante que Jesus não disse se aquela casa era um palacete, uma mansão, ou era um casebre. Podia ser um palacete, um palácio, um castelo, mas edificado sobre a areia. Quando vieram os rios, os ventos e a chuva, ruiu, foi abaixo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, de Jesus, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aqui é fundamento, isso aqui é rocha. Você pode louvar a Deus por isso? E vieram rios, ataque por baixo, tentando minar por baixo, chuva, ataque por cima, ventos, ataque pelos lados, ataque por todos os lados, em cima, embaixo, pelos lados. Mas aquela casa permaneceu firme, porque estava edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Aprendido de mim, Paulo, mas não só de mim. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Lembra-te que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para responder, para corrigir, para instruir, orientar em justiça. Para quê? Olha o objetivo da palavra de Deus: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeiro, para que ele seja perfeito. Aqui temos duas coisas: para que ele seja perfeito. Isso diz respeito ao quê? A santificação. A palavra de Deus não só nos orienta às boas obras, mas à santificação. Você pode ver que o mundo até gosta das boas obras,
Ok. Mas esse negócio de santificação. Mas a palavra de Deus não é só para você praticar boas obras. Isso é bom. E elas foram preparadas para que nós andássemos nelas. Amém? Está lá em Efésios capítulo 2. Mas é também a palavra de Deus para que o homem, antes de tudo, seja perfeito. O homem de Deus. Aquele que se interessa pelas coisas de Deus. O homem, a mulher de Deus, precisa ser perfeito. E como é que ele é aperfeiçoado? Ele é aperfeiçoado através da palavra de Deus. Amém? João 17:17. Jesus em sua oração sacerdotal diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que nós somos santificados. Ela é a espada do Espírito, o Espírito Santo. E recebe este nome porque não apenas ele é santo, Deus é santo, 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 como é cantado pelos anjos, pelos querubins pelos anjos lá em Isaías capítulo 6, uma referência à Trindade, 3 vezes santo, 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 santo. Mas também porque a ação dele, do Espírito, é santificadora. Amém? Por essas razões ele é chamado de Espírito Santo. E a espada do Espírito é a sua palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Por quê? Porque ele usa a palavra de Deus, usa a Bíblia Sagrada, o que está nela, o seu conteúdo, para nos santificar, para operar a santificação em nós. Nós crescemos através da palavra. Então, se nós queremos crescer em Deus, se nós queremos desenvolver a nossa fé, se nós queremos buscar a perfeição, e o crente deve buscar aperfeiçoar-se espiritualmente, ele deve buscar na palavra. Na palavra. Isso significa não apenas buscar o conhecimento da palavra, mas também estudá-la devocionalmente para o seu próprio crescimento espiritual. E quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você se enche da palavra, mais a palavra de Deus, ela toma conta de você. Amém? Amém. Veja bem, uma pessoa que gosta muito de ficção científica, que só vive lendo ficção científica, só vive estudando ficção científica, assistindo filmes de ficção científica, essa pessoa, na maior parte do dia, com certeza pensa sobre isso. Quando escreve sobre isso. Quando vai conversar, conversa sobre isso. Pode até começar a conversa falando sobre o tempo. Puxa, hoje está muito frio, hoje está muito quente. Mas daqui a pouco ele vai falar sobre o quê? Sobre ficção científica, porque se a conversa durar um tempo, porque é um assunto que domina a sua mente, seu coração. Uma pessoa que é fanática por futebol, ela pode até começar falando sobre um outro assunto, sei lá, economia, sobre o coronavírus, mas daqui a pouco, se a conversa durar alguns minutinhos a mais, vai sair futebol e só futebol porque é fanático por futebol. Estou dizendo que seja errado comentar sobre futebol ou errado comentar sobre ficção científica. Estou dizendo assim, uma pessoa que é cheia disso, geralmente a conversa dele, se durar uma hora de conversa, 80 ou 90% do assunto é esse. Uma pessoa que só vive lendo pornografia, vendo pornografia, vai pensar nisso o tempo todo, porque é o que ela consome todo o tempo. Uma pessoa que só estuda direito, está lendo as leis de direito, estudando livros de direito, geralmente aquelas pessoas que estão estudando para crescer nessa área, a mente dele pensa nesse negócio direto, não é verdade? Não é verdade? E se você se enche do Evangelho? Bebe a palavra, come a palavra, não é verdade? Estuda a palavra, se debruça sobre a palavra, se enche da palavra, meu irmão, você está cheio da palavra. Se alguém precisar de algum conselho, o Espírito Santo já te lembra, porque ele faz lembrar, mas ele só pode fazer você lembrar porque você estudou antes, você leu, não é verdade? Se alguém está passando por algum problema, precisa de um conselho, o Espírito te lembra, e você, tem palavra para dar. Você vai subir no púlpito para pregar, tem palavra. Você foi pego até de surpresa de repente, você não tinha nem preparado nada. Mas porque você está constantemente lendo a palavra, você vai ter o que dizer, por quê?
Porque você está constantemente dando a palavra, você está cheio da palavra. E você vai pensar espiritualmente. Você leva as coisas sempre para o lado espiritual, né? Acontece alguma coisa, o crente já olha assim, já vê uma analogia. Rapaz, isso aqui é uma ótima ilustração para aquilo que diz a palavra de Deus. O crente já está todo ligado. Ligado no céu o tempo todo. Mas por quê? Porque ele come a palavra, ouve a palavra, estuda a palavra, mergulha na palavra, canta a palavra, ora a palavra, vive a palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus deve ser uma realidade constante na sua vida. Encarne a palavra de Deus. Que por onde você vá, você pregue a Cristo não só com seus lábios, mas com sua vida. Amém? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, orientado para toda boa obra. Desde a evangelização, que é uma boa obra primacial, até tudo mais que envolve boas obras, a manifestação do amor de Deus em nossas vidas, amor pelo próximo, amém? O amor real, bíblico, que se manifesta através de atitudes. Amor não é paixão, amor na Bíblia não é um sentimento, amor na Bíblia é uma atitude, amém? Que você possa encarnar 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo descreve o amor, veja que ele fala só de atitudes, ele não está falando de sentimento, ele está falando de atitude. Você diz, se eu vou fazer alguma coisa, se tinha uma paixão muito forte para fazer aquilo ali. Não, velho. O amor bíblico não é uma paixão muito forte, o amor nesse sentido aqui que a palavra de Deus está falando, é a atitude. Você sabe que aquilo é certo, você tem apreço pela verdade, pela justiça, então você faz aquilo porque você deve fazer. Não é porque é gostoso fazer, às vezes pode fazer, mas você faz porque é certo. Amém? Amém. O verdadeiro amor. Quando você casa, por exemplo, você está namorando, aquela paixão, aquela coisa arrebatadora. Quando o tempo passa, aquilo se torna, no começo era mais do que paixão, não era só paixão, era amor misturado com paixão. Se é um amor verdadeiro, o amor é algo amadurecido, não é algo assim arrebatador, mas é algo constante, perene, faça sol, faça chuva, está ali. É um sentimento profundo, forte, verdadeiro, que leva você inclusive a morrer por aquela pessoa amada, se necessário for, porque você realmente a ama. Amém? E não é por causa da loucura de uma paixão, é porque é um sentimento sólido, amadurecido que você tem por aquela pessoa, e você faz isso com toda a decisão e inteireza do seu ser. Amém? É isso. Diz Paulo, a partir do verso 4, 1 Coríntios capítulo 13: o amor sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, não se alegra com as coisas erradas, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Vamos ler isso aqui diferente agora? Onde tem a palavra amor, estamos falando, e aqui o texto nos mostra que amor, à luz da Bíblia, não é um mero sentimento, é mais do que isso, é uma atitude, amém? Não é uma coisa abstrata, um sentimento no meu coração. Não, é uma atitude, não é só um sentimento, é uma atitude, é algo muito mais profundo, amém? Coloque agora o seu nome, onde está escrito amor ou caridade, dependendo da versão que você tem aí, coloque o seu nome é José, eu vou colocar o meu nome aqui, Silas. Seu nome é Maria, coloque o seu nome Maria, vamos lá? Vamos lá. Maria sofredora, José benigno, João não é invejoso,
Silas não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Silas nunca falha. É mais duro quando a gente lê assim, né, com o nosso nome. Mas é isso que a gente tem que buscar, né? Isso a gente consegue como? Procurando se aperfeiçoar. Porque quando você aceita Jesus, você não se torna perfeito. Você continua sendo falho. Mas você agora iniciou um processo de aperfeiçoamento, amém? Que só é possível porque você agora tem uma nova natureza. Porque se você não tivesse, era impossível. Antes você era escravo do pecado, porque você só tinha uma natureza pecaminosa. Mas agora você tem uma natureza espiritual, que você tem que desenvolver. E aí dá para você buscar o aperfeiçoamento, a santificação, amém? E no meio do caminho, de vez em quando nós temos momentos de fraqueza. Mas aí você, busca a graça de Deus e permanece, amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Deixando para trás os embaraços dessa vida, os pecados, essas coisas que estão à nossa espreita, e olhemos para Jesus, o autor e consumador da fé. Através da palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados e somos orientados a tudo que é correto, para toda boa obra. Tudo que você precisa para o seu crescimento e desenvolvimento espirituais, para você crescer como ser humano, como pessoa, para você crescer na existência, tudo que você precisa de desenvolver, as virtudes que você precisa desenvolver, para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida, está aqui. Está aqui. Então mergulhe nisso aqui, amém? Mergulhe nisso aqui. Queridos, o meu tempo se esgotou. Eu poderia falar mais algumas coisas a respeito desse assunto. Estava já na minha cabeça aqui fluindo outros textos e outras aplicações sobre isso que nós estamos falando, mas vamos ficar para outra oportunidade, porque o nosso tema, o nosso tempo já se exauriu. Estamos próximos ali de 29 e 18, né? E o pastor disse: olha, o culto vai terminar 9h30 no máximo, aí a gente está terminando. Eu já extrapolei o meu tempo, eu estou há mais de 1 hora e 15 minutos falando. Que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais. Quando estiverem de joelhos, se lembrem desse servo de Deus, pastor Silas Daniel, porque ele carece de vossas orações. Ore por mim, por minha família, pela irmã Lília Paz, minha esposa, que é cantora evangélica, acho que alguns irmãos conhecem, já ouviram falar. Ore pela nossa filhinha Líliazinha também. E que Deus continue abençoando os irmãos mais e mais, abençoando o ministério do pastor Abimael, seu corpo de obreiros aqui representado, cada irmão em Cristo Jesus, que nós possamos prosseguir rumo ao alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, amém? Amém. E Deus continua abençoando os irmãos mais e mais. O Senhor é convosco. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Temos que encerrar esta oportunidade nesta noite. Mas que riqueza estar diante da palavra de Deus. Uma grande oportunidade para você deixar este seminário
cheio da palavra do Senhor, com uma perspectiva nova na sua vida, de prosseguir, conhecendo ao Senhor, de prosseguir esse conhecimento até que Cristo volte. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Nós temos conosco aqui presente meu querido pastor Jorge Cosme, pastor Zé de Souza.